Boa noite! Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Hoje teremos uma aula maravilhosa. Então, se você entrou, fica aí que você não vai se arrepender. Bem-vindos a todos que estão entrando. Ó, se você tá entrando aí, já aperta ali no aviãozinho, compartilha essa live com alguém. Às vezes você tem algum amigo, algum colega que tá precisando de uma ideia diferente para essa Páscoa, para faturar um dinheiro. Então compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Vou trazer uma ideia maravilhosa para vocês, uma técnica, gente, que vocês vão conseguir criar ovos de Páscoa incríveis, maravilhosos, utilizando uma técnica simples que você vai conseguir replicar aí da sua casa. E, gente, vai ficar sensacional. Vou até mostrar aqui, ó, enquanto o pessoal vai entrando. Mas hoje nós vamos aprender a estampar os nossos ovos de Páscoa. Então, pensa, aqui eu fiz de coelhinho, mas você pode fazer, gente, do que você quiser. Então, se você quiser fazer um ovo cheio de coraçãozinho, com uma borboleta, pode fazer o que você quiser, de várias cores, que fica maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, vou falar um pouco da nossa loja, da Barra Doce. Pra quem não conhece, a Barra Doce, ó, anotei aqui o endereço pra vocês, fica em Moema. É super pertinho do metrô, 5 minutinhos andando da estação Eucaliptus do metrô ou do Shopping Ibirapuera. Então, é muito perto, muito acessível, tá? Muito fácil de chegar lá. E o que acontece? Eles funcionam de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, e de sábado das 9h30 até 1h30. Gente, já tem muita coisa de Páscoa lá na loja, então vale a pena dar um pulinho lá pra conferir, já fazer as suas compras de Páscoa. A gente sabe que Páscoa, assim, as coisas acabam muito rápido, então a gente precisa se organizar, precisa se antecipar. Confiram lá. Lá também tem a linha da Harold, gente. Então hoje nós vamos utilizar aqui chocolates maravilhosos, vou mostrar pra vocês. Inclusive, se essa é a sua primeira Páscoa e você tá um pouco inseguro, gente, nessa Páscoa você tem que usar Harold. Gente, coisas simples, ó, você consegue fazer ovos de Páscoa profissa. Sabe quando você vai entregar seu ovo de Páscoa e você fica orgulhoso falando, meu, fui eu que fiz? Com a Harold você consegue esse resultado profissional, mesmo que você nunca tenha feito um ovo de Páscoa. Vou te ensinar aqui um passo a passo e eu tenho certeza que você vai conseguir replicar na sua casa. Vamos lá então? Sejam bem-vindos. Como eu disse, estou aqui pela Harold, minha marca do coração. Hoje nós vamos fazer uma receita utilizando a linha Melkin, que é uma linha que eu amo particularmente, uso muito. Ó, trouxe aqui pra vocês o chocolate meio amargo da linha Melkin e o chocolate branco da linha Melkin. Gente, esses chocolates são maravilhosos, eles são fáceis de trabalhar. Vou ensinar um método de temperagem que você vai conseguir fazer aí tranquilamente. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Então, ó, importante falar, gente, a Barra Doce, a única coisa que eles não vendem, eles, né, vendem na loja física, mas vende online também. E online entrega pra todo o Brasil. Então, às vezes você tá um pouco longe, mas você viu algo lá no site que você queira comprar, eles entregam pra todo o Brasil. A única coisa que não faz entrega, né, que não vende pelo site, são os chocolates, porque a gente sabe que é um produto mais sensível, mas você consegue encontrar lá na loja pessoalmente, tá bom? Fora isso, o restante tudo tem no site. Forninha, embalagem de Páscoa, tem muita coisa legal. Então, se programem, se antecipem, porque a Páscoa, gente, piscou, já chegou. Fechou? Então, vamos lá? Gente, vocês vão ficar, assim, chocados do quanto é fácil fazer esse ovo de Páscoa muito lindo, ó. Me conta aí se você gostou, o que você achou. Que cor você acha que ficaria legal aqui nesse ovo de Páscoa. Olha como fica brilhoso. Fica com o nosso desenho bonitinho aqui de coelho. Então, vou ensinar pra vocês passo a passo, tá bom? O que a gente vai precisar aqui? A gente vai utilizar chocolate branco. Estou utilizando da linha da Melkin. Vamos utilizar chocolate amargo pra nossa casquinha. E a gente vai usar também
corante lipossolúvel, que é específico para chocolate. Então, quando vocês forem comprar um corante para utilizar em chocolate, você precisa prestar atenção se ele é lipossolúvel, tá bom? Que é esse o corante específico pra gente utilizar em chocolates. Ao final da live, vou colocar pra vocês tudo que a gente usou na descrição. Então, não se preocupe em prestar atenção aqui, pegar as dicas que eu vou dar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, como que a gente faz esse ovo de Páscoa maravilhoso? Vou ensinar vocês uma técnica de temperagem, mas eu já trouxe aqui meu chocolate branco temperado. Pra não ficar fazendo temperagem dos dois chocolates, o branco eu já deixei aqui pronto, tá? Temperado, antes de começar a live. E eu derreti aqui uma pequena porção do chocolate branco e dividi aqui em 2 potinhos, porque eu vou usar ele na tonalidade dele original e vou usar ele colorido, tá? Então aqui, no meu chocolate branco, daqui a pouco, quando eu for ensinar vocês a temperar o chocolate, eu vou explicar o porquê a gente precisa temperar, porque não é só derreter e colocar lá na forminha. Aliás, me conta aqui se isso já aconteceu com você, quando você não tinha muito conhecimento, não tinha muita prática, você foi fazer um ovo de Páscoa lá na sua intuição, não temperou o chocolate, e quando você tirou a sua forminha da geladeira, desenformou o seu ovo, ou seu ovo grudou, não desenformou, ou desenformou e derreteu na sua mão. Se isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, mas se já aconteceu com você, comenta aí, já aconteceu comigo. Porque isso não vai mais acontecer. Hoje você vai aprender a temperar, a usar o chocolate da forma correta. Gente, o chocolate da Harold é maravilhoso. Você vai fazer, não tem erro, vai ficar perfeito. Então, ó, separei o meu chocolate branco em 2 porções aqui, lembrando que ele já está temperado. E eu vou utilizar o nosso corante lipossolúvel e vou pintar um potinho desse aqui de chocolate de laranja. Gente, é porque eu vou fazer um coelhinho hoje, então eu achei que o laranja ia combinar. Mas você pode usar qualquer outra cor, tá? Então, ó, deixei laranja e vou reservar aqui. O que nós vamos precisar para fazer o nosso ovo de Páscoa estampado? Aqui eu tenho uma forminha de 3 partes. Acho que vocês conhecem essa forminha, né? Então, essas forminhas de 3 partes. Vem a parte de acetato, que já vem com a marcação pra gente colocar o nosso chocolate. Então, é muito difícil de errar, sempre dá certo. Só você seguir a marquinha aqui que dá certo. Vem a outra parte, né? Que é esse plastiquinho aqui pra gente fazer a casquinha do nosso ovo. E vem a terceira parte, que é pra gente pressionar e formar essa casquinha. Então, essas daqui, gente, são muito práticas, auxiliam muito na produção, é muito fácil de usar. Lá na Barra Doce já tem lá no site, você consegue encontrar, tá? Sucesso essa forminha aqui. Ó, aqui eu peguei também um rolo de papel autoadesivo. Papel autoadesivo você encontra em papelaria, é fácil de achar, o pessoal chama de contact, né? Aqui estava escrito como papel autoadesivo. Por quê? O que a gente vai fazer com esse papel? Você vai desenhar o que você quer estampar no seu ovo. Então aqui no caso, ó, a gente desenhei com papel mesmo, ó, um coelhinho, e cortei esse meu papel autoadesivo. Agora uma dica pra vocês. Antes de começar a live, eu testei imprimir naquele papel fotográfico que normalmente tem nessas gráficas perto da nossa casa. Eu falei, vou escolher os desenhos que eu quero, vou mandar imprimir em papel fotográfico adesivo e vai dar certo. Só que esses daqui, eles têm uma cola muito forte, gente, então não deu certo. Fui tentar colar aqui, a hora que eu desgrudei, não saiu, ficou umas partes grudadas. Sabe quando você compra alguma coisa que tem um adesivo, você vai tirar e ainda fica aquele resquício de cola? Então, não indico fazer isso. Indico comprar este papel autoadesivo, tá? Que é aquele transparente. É muito fácil de achar. E aí você vai desenhar o que você quer estampar no seu ovo, beleza? Até aí, tranquilo. Então, como que a gente vai fazer esse ovo estampado? Vou tirar aqui
a parte branca pra ficar só o adesivo. E eu vou colar aqui na minha forminha, no local onde eu quero que fique estampado. Então, ó, aqui, só pra mostrar pra vocês antes de colar, tá vendo? Aqui eu coloquei um coelhinho aqui e coloquei mais uma orelhinha de coelho aqui. Então, pensa no seu ovo, pensa onde você quer a sua estampa e a gente vai colar direto no na nossa forminha. Então, aqui eu vou colocar bem no centro e vou pressionar pra ficar bem grudadinho, principalmente as bordinhas. Porque a gente vai passar o nosso chocolate colorido aqui por cima. Então, o contorno tem que ficar bem bonitinho, tá? Tem que ficar bem perfeitinho. Então, a gente pressiona, você passa o seu dedinho pra você conseguir grudar super bem esse papel autoadesivo. Vocês acharam que ia ser assim, gente? Ou quando vocês viram o ovo, vocês imaginaram outra coisa? Eu tô sozinha aqui hoje, mas se tiver alguma pergunta, algum comentário aqui, eu vou tentar ler e responder, tá? Então, ó, grudei. Como é transparente, acho que vai ficar meio difícil de vocês enxergarem. Ah, ó, dá pra enxergar, ó, tá vendo? Coloquei o meu coelhinho aqui, ó. Grudei bonitinho, pressionei as beiradinhas pra não ficar nenhuma imperfeição. E a dica é você deixar, ó, um pouquinho pra fora, pra você conseguir puxar depois. Referência da forma, essa daqui, gente, é a forma de casca fina da BWB, número 3687, tá? Eu deixo pra vocês no comentário também. Você pode usar qualquer forma, a gente só usa essas formas lisas porque a gente vai fazer um desenho, tá? Então, essa daqui é de 350 gramas, mas pode fazer em qualquer tamanho, você só adequa aí o tamanho do seu desenho que você vai colocar, tá? Então, ó, coloquei aqui. E se vocês já estão gostando dessa live, já sobe os coraçõezinhos aí, comenta, que ó, essa ideia vai te ajudar muito, gente. Você vai conseguir fazer ovos lindos nessa Páscoa. E vai vender muito também. Daqui a pouco eu vou dar uma dica pra vocês conseguirem vender também, porque às vezes a gente sabe fazer, mas às vezes não é muito bom de venda, né? Não sabe como vender, às vezes não sabe montar um cardápio, ou como montar um cardápio. Então, ó, coloquei o meu coelhinho aqui, vou colocar meu chocolate aqui, só mais uns 10 segundos, que eu demorei e ele esfriou um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Tô com o meu chocolate laranja aqui e o meu chocolate branco, certo? A gente vai pegar uma esponjinha, então você vai comprar uma esponjinha só pra trabalhar com chocolate e você vai cortar um pedacinho dela, tá vendo? Igual aqui eu tô mostrando pra vocês. E o que a gente vai fazer? A gente vai molhar essa esponjinha no nosso chocolate branco colorido e vai dar tapinhas aqui na nossa forma. Gente, é isso que dá aquele efeito bonitinho que vocês viram no ovo de Páscoa que eu já deixei pronto. Então, a gente vai fazer isso em toda a nossa forma. E o que acontece? Depois de fazer isso, só no nosso coelhinho não vai ter chocolate. Então, depois que a gente tirar esse adesivo, vai ficar a estampa bem bonita. Dica que eu dou aqui nesta etapa do nosso ovo de Páscoa. Para o desenho ficar bem marcadinho, nas bordas dele, no contorno dele, a gente precisa garantir que tá bem coloridinho. Porque às vezes a gente faz e não vê direito onde tá colocando o chocolate, aí depois a gente vai tirar o coelho e o desenho não vai ficar tão perfeito, mas porque a gente não tomou cuidado em passar o chocolate em todas as beiradinhas aqui, tá? Então, ó, comecei passando aqui embaixo, ó, vamos ver se dá pra ver. Vou fazer isso na forminha inteira. Aqui, se você quiser utilizar mais de uma cor, fica bonito. Teve um que eu fiz, gente, eu coloquei até brilho. Eu vou mostrar pra vocês no fim da live. Ficou lindo também. E aí você pode usar a cor que você quiser. Então, esses corantes, como eu falei, lipossolúveis, não esquece que tem que ser o corante lipossolúvel. Senão você vai colocar corante, qualquer corante no seu chocolate vai ficar duro, tá? A gente sabe que tem os corantes lipossolúveis e os hidrossolúveis. Os hidrossolúveis a gente usa pra creme, pra chantilly. E esse lipossolúvel a gente usa pra chocolate.
lipo de gordura, né? Então, tem que ser o lipossolúvel, ó. Tô preenchendo toda a minha forma. Agora fala sério aí. É fácil ou não é? Ou tem alguém achando difícil? Me conta aí. Muito fácil, gente. Você olha um ovo desse lá pra vender todo bonitão, você nem imagina que foi tão fácil assim. E isso valoriza, né, o nosso produto. Então, gente, toda Páscoa as pessoas estão procurando uma coisa diferente, querem um ovo diferente para presentear, né? As pessoas estão cansadas, todo ano a mesma coisa, aquele ovo de colher, sempre igual. Eu amo ovo de colher, nada contra, mas tenho certeza que se você oferecer opções diferentes, você consegue conquistar ainda mais clientes. Então, ó, fiz de laranja, certo? Fiz aqui tudo de laranja. Vou pegar a outra parte aqui da minha esponjinha, que ainda tá limpa, e vou utilizar o branco agora. Por quê? Pra dar esse efeito aqui, tá vendo, ó? Que tem branco e laranja. Gente, aqui você pode brincar com as cores, ó. Estão perguntando da referência da forma. Aqui é uma forma de casca lisa de 350 gramas, tá? Essa daqui especificamente é de casca fina, então é bem legal, ainda mais se você quiser, de repente, rechear esse ovo, fazer aquela casquinha recheada com ganache. Aproveita e utiliza o chocolate da Harald para fazer ganache, gente, que fica maravilhoso. Inclusive, se você tem dúvida ou tá buscando receitas, no site da Harald tem muito conteúdo legal no site, no Instagram. Então, tire um dia para consumir esse conteúdo, para estudar um pouquinho, que você consegue ter bastante ideia, tá? Tem, coisas fantásticas e simples, gente. Tem um ganache maravilhoso que a gente sabe que é simples de fazer e numa casquinha assim, trufada, fica maravilhoso. Então, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Dei os tapinhas com a minha esponjinha na cor laranja e na cor branca, na cor do chocolate mesmo. Super fácil, né? E aí agora, hoje eu estou sem meu ajudante aqui pra colocar lá minha forminha na geladeira 5 minutinhos. Mas eu vou fazer o quê? Vou deixar ele aqui, cristalizando, enquanto eu ensino vocês a temperar o chocolate. Então, acho que eu vou deixar aqui, que aqui tá quente. Vou deixar aqui que tem o ar ligado. Deixar ali que tá com ar. Voltei. O que nós vamos fazer agora? Vamos temperar o nosso chocolate pra fazer a nossa casquinha. Pra quem chegou agora, gente, a live vai ficar salva, tá? Então vocês podem assistir depois a parte que vocês perderam, tá? Mas, ó, só pra retomar, a gente fez o nosso adesivo, né? Com papel autoadesivo. A gente cortou o formatinho que a gente quis, no caso aqui um coelho, e colou lá na nossa forma. Não se preocupem que a live vai ficar salva, então você vai poder assistir e reassistir, tá bom? Você passa por cima da cor laranja, isso, a gente colocou laranja e depois colocou o branco, que é pra dar esse efeito aqui, tá? Que eu acho que fica mais bonito. Ó, laranja e branco, claro, você pode usar a cor que você quiser. Então, ó, vou prosseguir aqui, mas se você tiver dúvida, depois assiste a live completa, tá? Assiste desde o início e você consegue tranquilamente. Então, ó, vou utilizar aqui, deixa eu ver se eu deixei minha tesourinha aqui. Vou utilizar aqui o chocolate meio amargo da Melken pra nossa casquinha. Esse chocolate é muito gostoso e muito fácil de trabalhar. Pra quem tá entrando, sejam bem-vindos. A live vai ficar salva, vai ficar tudo salvo pra vocês. O que acontece? Vou separar aqui a quantidade, gente, vou deixar a quantidade lá tudo salvo pra vocês, tá? Então, vou separar aqui a quantidade que eu vou usar de chocolate pra fazer a nossa casquinha. Vou ensinar pra vocês a técnica de temperagem por adição. Aqui eu tô gravando na minha loja e aqui a gente não tem pedra. E a gente sabe que não é todo mundo que tem pedra em casa, né? Então, às vezes tem um pessoal que ensina, tem que temperar na pedra.
Não, a gente tem outras formas de temperar o chocolate. Se você não tem uma pedra em casa, não se desespere, tá? Essa forma aqui que eu vou ensinar pra vocês é bem simples. Por que que a gente precisa temperar o nosso chocolate? Por que não adianta só a gente derreter o nosso chocolate e colocar lá na nossa forma? Por que não vai dar certo? Vou explicar rapidamente aqui pra vocês. Por que eu gosto de explicar? Porque quando a gente entende o que a gente tá fazendo e o porquê que a gente tá fazendo, se a gente erra, se a nossa temperagem não dá certo, fica muito mais fácil da gente tentar saber onde errou, corrigir o nosso erro, né? Esses dias a gente colocou um bolo aqui pra assar na loja e o bolo deu errado. E aí, como aqui a gente, ensina qual a função de cada ingrediente, só de olhar pro bolo a gente já sabia o que tinha dado errado. Por quê? Porque a gente sabia aquilo que a gente estava sabendo, sabia o porquê estava colocando cada ingrediente, então é importante a gente saber, né? Não só fazer no automático, pegar e reproduzir. É importante. Então, o que acontece? Quando a gente compra um chocolate no supermercado, ou vai lá na Barra Doce, compra o nosso Milk, o chocolate, ele vem assim, nessas gotinhas, e ele, se você pegar na mão, ele não vai derreter na sua mão. Se você quebrar, que esse daqui é pequenininho, né? Não vai dar pra vocês ouvirem um barulhinho. Mas ele faz aquele snap. É um chocolate que a gente já compra ele na forma mais estável dele, né? Já é um chocolate que já passou por uma temperagem, ele vem aqui nos formatos de gotinha e ele chega pra gente assim, certo? Por que eu não posso só derreter esse meu chocolate que eu acabei de comprar e colocar na minha forminha de Páscoa? Como eu falei, aqui tá na forma estável. O que acontece? A manteiga de cacau do nosso chocolate, presta atenção, ela é de uma natureza polimórfica. O que isso significa? Quando essa manteiga de cacau ela se solidifica em várias estruturas cristalinas diferentes. E tem estruturas que são estáveis e estruturas que são instáveis. Como assim estáveis e instáveis? As instáveis, gente, elas têm um ponto de fusão, ou seja, derrete numa temperatura relativamente baixa. Então, às vezes lá nos 28 graus, nos 30 graus. Já as estruturas cristalinas, né, o nosso cristal beta, ele tem um ponto de fusão mais alto, que é lá 34 graus mais ou menos pra cima. Então o que acontece? Quando a gente compra, ele tá na forma estável, por isso que com o toque da nossa mão, esse chocolate é mais difícil de derreter, porque nessa forma estável, ele tem um ponto de fusão mais alto. Então, o que acontece na maioria das vezes? A gente vem aqui, derrete o nosso chocolate, joga ele pra forminha e a gente... quando a gente derrete, a gente funde essas estruturas cristalinas. E aí, quando a gente coloca lá na forminha, a gente não tem mais esses cristais estáveis. Então, quando a gente desenformar esse chocolate, às vezes não vai soltar da forminha, ele vai derreter da nossa mão. Às vezes, ele vai até desenformar, mas quando você for quebrar, não vai fazer o snap, vai ficar meio elástico. Então, é por isso que a gente precisa temperar o nosso chocolate. Então, a temperagem do chocolate é a gente controlando a temperatura do nosso chocolate e induzindo a formação desses cristais estáveis. Se você entendeu, diga eu entendi aí nos comentários. Se você não entendeu, depois você assiste aqui de novo, com calma, devagarzinho, que você vai entender que às vezes é muita informação de uma vez só. Então, voltando... temperagem é a gente induzir aqui no nosso chocolate a formação desses cristais estáveis, para depois que a gente colocar na nossa forminha o nosso chocolate não derreter, a gente conseguir transportar ele com segurança para o nosso cliente. Ai, que bom que vocês entenderam, fico feliz. Fico feliz. Entendeu? Então a gente vai fazer a temperagem, tá? Então nunca mais derreta o chocolate e vai fazer uma casquinha, uma trufa sem antes temperar. Aqui, como eu falei, vou ensinar uma temperagem pra vocês, que se você comprar um chocolate da Harold, você vai ver que aqui, ó, também tá ensinando. Então, se você tiver com dúvida, quando você for comprar, é só você seguir o passo a passo que tá ali na embalagem, tá bom? Então, o que diz ali na nossa embalagem pra gente temperar esse chocolate por adição? Fala pra gente separar o nosso chocolate, todo o chocolate que a gente vai utilizar, e dividir esse chocolate em 3 partes. Então, por exemplo, para a conta ficar fácil aí para vocês, se a gente vai usar aqui 300 gramas de chocolate, 3 partes de 100 gramas. Vou separar 2 partes,
200 gramas para eu derreter. E essas outras 100 gramas, né, que é a minha terceira parte, a gente vai usar para temperar o nosso chocolate, certo? Tudo bem até aí? Então tá bom. Então o que acontece? Temperagem, gente, é tempo, temperatura e movimento. Então a gente vai começar a derreter esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos até atingir mais ou menos entre 45 graus. E aí, quando atingir essa temperatura, a gente vai começar a temperagem. Por que até atingir os nossos 45 graus? Quando a gente derreter, né, esse chocolate, a gente vai fundir aquelas estruturas cristalinas que eu expliquei pra vocês. E depois de estar tudo fundido, a gente vai começar a temperar para induzir a formação só daqueles cristais estáveis, que são os que nos interessam. Fique perfeito. Não sei se caiu aí pra vocês. Então, ó, é importante a gente colocar de 30 em 30 segundos pra gente não perder aqui a temperatura, não acontecer da gente queimar o nosso chocolate. E pra fazer isso, normalmente a gente usa essas derretedeiras de plástico. Gente, essas daqui são super baratinhas, você encontra na Barra Doce, acho que no site também tem. Porque o vidro, se a gente usar, pode usar? Pode, mas para esse tipo de temperagem é um pouco mais difícil, porque o vidro no micro-ondas ele superaquece. Então depois que a gente vai precisar baixar a temperatura do nosso chocolate, vai ficar um pouco mais difícil, tá? Então se você tiver um bol de plástico, fica melhor, tá? Então, ó, vamos colocar de 30 em 30 segundos, sempre mexendo. Super bem explicado. Gente, tem que explicar, porque às vezes aí a gente vai lá, faz a temperagem, aí às vezes a gente deu, né, foi desinformado, deu errado. Aí às vezes a gente não consegue nem saber onde a gente errou pra tentar corrigir o nosso erro. Então por isso que é importante a gente saber o que a gente tá fazendo. Eu vi que tem muita gente chegando agora, ó. Pra quem tá chegando, estamos fazendo esse ovo de Páscoa estampado. Coloquei mais 30 segundos aqui, meu chocolate está começando a derreter. Lembrando que todo chocolate que você comprar, na embalagem vai vir escrito a temperatura que você deve utilizar, tá bom? Então, eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo pra vocês, mas sempre fica de olho. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar também. Gente, aqui tá muito calor. Onde vocês moram tá calor hoje? Aqui tá muito quente. Mas essa técnica de temperagem, mesmo em lugares quentes, vocês vão ver que ela é fácil. Tem gente que não gosta muito, porque às vezes pode ser um pouquinho mais demorado. A temperagem que a gente faz na pedra, quando a gente joga o chocolate na pedra, ele já esfria bastante, então às vezes é bem rapidinho o processo de temperagem. Dependendo da quantidade que você vai utilizar, aqui pode, né, por adição, às vezes vai demorar um pouquinho mais. Mas, vocês vão ver que é super tranquilo. Estou derretendo aqui, de 30 em 30 segundos. Quem já experimentou esse chocolate meio amargo da Melkin? Ó, se sobrar chocolate e endurecer, endurecer para usar, tem que temperar de novo? Vou falar aqui pra vocês. O que acontece? A gente vai temperar o nosso chocolate aqui. Enquanto eu, vamos supor, fiz uma casquinha aqui, né, de chocolate, e vou fazer uma daqui a pouco. Enquanto eu tô trabalhando, o que eu costumo fazer normalmente? Eu deixo o meu chocolate dentro do micro-ondas, porque o micro-ondas tá morninho, ele ajuda a manter a temperatura do meu chocolate. Aí vamos supor que você começou a trabalhar, você fez algumas casquinhas e seu chocolate começou a ficar meio grosso. Ai, preciso temperar tudo de novo? Não, o que você pode fazer? Você pode colocar no micro-ondas, aquecer por mais 5, no máximo 10 segundos, para esse chocolate amolecer um pouquinho, ficar mais fluido para você trabalhar. O que não pode acontecer,
por que eu tava falando que é importante a gente saber qual que é o ponto de fusão dos cristais? O que acontece? Lembra que eu falei que o nosso cristal estável, o beta, ele tem um ponto de fusão ali a partir dos 34 graus? Lembra? Se você lembra, fala, eu lembro. Então, o que acontece? Quando a gente reaquecer esse chocolate, ele não pode passar dessa temperatura. Porque se passar dessa temperatura, significa que a gente fundiu esse cristal que a gente tinha criado na nossa temperagem. Então, se a gente fundiu ele, nosso chocolate não vai estar numa forma estável. Quando a gente colocar na forminha, ele não vai cristalizar da forma que a gente quer. Então, precisa ficar atento à temperatura, tá? É coisa de 5, 10 segundinhos no micro-ondas. Agora, vamos supor que você colocou e, nossa, aí medi a temperatura e deu 38 graus. Aí sim, a gente precisa começar esse processo de temperagem desde o início, tá? E o que eu faço com o chocolate que sobra? Normalmente, eu derreto, coloco ele num papel manteiga, né? Ele vai cristalizar e aí a gente guarda pra usar de novo. Então, ó, gente, derreti o meu chocolate aqui, como eu falei pra vocês, ó. Não vai dar pra ver aí, mas meu termômetro está marcando 46 graus agora. Então, o que aconteceu aqui? Fundimos todas as nossas estruturas cristalinas. Gente, o tempo passa muito rápido. Meu Deus, chocada. E o que a gente vai fazer aqui? Vocês lembram que aqui a gente tá com o nosso chocolate puro, que veio do mercado, que veio lá da Barra Doce. E ele está aqui na forma estável dele. Quando a gente colocar um pouco desse chocolate aqui, a gente vai induzir a criar esses cristais estáveis aqui no nosso chocolate. Então, o que é esse processo de temperagem por adição? A gente vai adicionar aos poucos esse chocolate que está numa forma estável aqui no nosso chocolate que nós derretemos, até ele chegar na nossa temperatura de trabalho. Tá bom? Então, gente, essa técnica é maravilhosa, é muito simples, não faz sujeira. A única coisa é que cansa um pouquinho o seu braço, mas fora isso, gente, é sucesso, ó. Então, como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu tinha aqui separado uma parte? Não coloquei tudo, tá? Coloquei uma parte, vou misturar aqui até derreter essa parte que eu coloquei e vou conferir a minha temperatura. Esse chocolate aqui que eu tô usando, o meio amargo da Melkin, a temperatura dele de trabalho indicada na embalagem é de 28 a 29 graus. Então a gente vai fazer isso daqui até chegar na nossa temperatura de trabalho, tá bom? Então, ó, praticamente derreteu aqui a parte que eu adicionei. O nosso chocolate já baixou a temperatura. Lembra que tava 45, já baixou para 36. Então, vou colocar mais um pouquinho aqui. E vou misturar novamente. Gente, tô com uma voz um pouco difícil, porque essa mudança de temperatura, mudança de tempo, acabou comigo. Mas vocês estão entendendo, né? Alguém tem alguma dúvida aí por enquanto? Estão entendendo esse processo de temperagem? Se você não conhecia, porque eu acho que muita gente conhece esse processo aqui. Se você não conhecia, conta aí pra mim. Não conhecia. Se você não conhecia, você tá conhecendo agora e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa Páscoa. Então, ó, lembrando que o que eu falei pra vocês pode mexer rápido? Pode. O que acontece, ó? Ia falar isso pra vocês agora. Lembra que a gente falou que é tempo, temperatura e movimento? Então, o que acontece? Vamos supor que eu adicionei, derreti o meu chocolate, aí, tirei aqui do micro-ondas e o meu telefone tocou. Fui lá atender o meu telefone, e aí quando eu voltei, conversei com a minha amiga, quando eu voltei, o meu chocolate estava na temperatura de trabalho. Esse chocolate serve ou não serve? Responde aí, serve ou não serve? Qual a quantidade que coloca de chocolate? Ó, depois eu vou deixar anotadinho pra vocês. Mas aqui a gente dividiu o nosso chocolate em 3 partes. Derreteu 2 partes e a terceira parte a gente tá utilizando pra temperar, tá bom? Mas vou deixar salvo lá pra vocês. E esse chocolate aqui, pra quem perguntou, é o chocolate
meio amargo da Milk. Então, ó, pra quem falou aí, não serve, correto. Por quê? A gente derreteu na temperatura que precisava, mas a gente não movimentou o nosso chocolate, gente. Então, temperagem, guarda isso na sua cabeça. Tempo, temperatura e movimento. Então, precisa movimentar, tá? Por quê? Porque é nesse movimento que a gente consegue reorganizar esses cristais, formar essas estruturas que eu falei, que são estáveis, tá? Então, ó, já estamos quase na temperatura. Vou colocar só mais um pouquinho aqui pra chegar. Ai, Laís, estava fazendo a adição e acabei colocando, né? Achei que ainda ia precisar de bastante chocolate, coloquei um pouquinho. Cheguei na temperatura e ficou um pedaço ali do meu chocolate. E agora? Estraguei? Meu Deus, o que eu faço? Não, você não estragou. O que você vai fazer? Você pode pegar, por exemplo, não sei se dá pra ver, aqui tem um pedacinho de chocolate. Você pode pegar esse pedacinho de chocolate, tirar ele daqui e colocar no papel manteiga. Esse chocolate vai endurecer, você vai colocar ele no saquinho de novo pra você usar, tá? Sem problema nenhum. Sem desperdício também. Às vezes acho que por adição ele não derrete 100%. Por isso que quando a gente vai adicionando, a gente vai colocando aos poucos, tá? Porque ele, ó, vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó, tá derretido. Tem um outro pedacinho ainda que tá se desfazendo, mas ó, é só ir com calma. Ó, ainda tinha um pedacinho aqui, tá vendo? A gente vai desfazer ele aqui. É só você fazer com calma e conferindo a temperatura. Então, derrete lá. Tem que chegar nos 45 graus, tá? Pra você começar a fazer a adição. Então, ó, deixa eu ver quanto que tá aqui. Ó, já tá quase na minha temperatura. Tá com 29,8 e a gente precisa chegar no 29. Então, vou só movimentar mais um pouquinho aqui, mas ó, tá vendo? Olha como esse chocolate é brilhoso. Gente, esse chocolate é muito gostoso. Eu gosto da adição porque não faz sujeira, porque às vezes a gente sabe que às vezes muita gente trabalha em casa. Não sei se tem alguém aqui na live que já tem um lugar próprio, que não trabalha em casa, mas a gente sabe que em casa às vezes tem a pedra que é da pia e que às vezes não é tão higiênico, né? Então fica um pouco mais difícil de trabalhar na pedra. Então, por isso que a adição é uma opção, tá? Então, deixa eu ver aqui. Só mais coisa 0,2. Outra coisa que é importante, a gente precisa... ó, um monte de gente falando que trabalha em casa, né? A gente precisa dar valor para os pontos. Então, às vezes, o chocolate tá lá 29,9 e você vai utilizar. Mas a embalagem tá falando entre 28 e 29, gente. 29,9 tá mais perto do 30 do que do 29. Então, se é 29, é 29, tá? Então, ó. Cheguei aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum pedacinho de chocolate. Só um pedacinho de nada aqui. Só a gente tentar tirar ele aqui. E já podemos fazer a nossa casca. Então, lembrando, se esse chocolate começar a ficar mais pastoso pra você usar, coisa de 5 segundos, máximo 10 segundos no micro-ondas. Aqui a gente precisa conhecer a potência do nosso micro-ondas pra esse chocolate não aquecer muito e você perder sua temperagem, tá? Então, ó. Deixei aqui, peraí. Deixei aqui aquela forminha que nós pintamos. Gente, o tempo corre. Meu Deus, já foram 40 minutos. Ó, cristalizou, tá? Se você colocar na geladeira, é coisa de 5 minutinhos. Lembrando, gente, que o chocolate, ele só passa pela geladeira, tá? Não é pra você esquecer ele lá. Lembra que eu falei pra você deixar a bordinha pra fora? Por causa que agora fica mais fácil de você conseguir puxar. Senão, às vezes, você perde. Ó, deixa eu tentar puxar assim pra vocês verem. Dá pra ver aí? Olha que legal. Tá vendo que eu falei das bordinhas? Por que é importante a gente se certificar de que a gente pintou todas as bordinhas? Pro contorno ficar perfeito.
Tá vendo? Então, como eu falei, esse daqui é um molde de 3 partes. Vamos colocar o nosso chocolate temperado até a marquinha. Então, gente, isso daqui, ó, eu tenho um sério problema com isso daqui, porque esse daqui eu acho que foi feito pra canhotos, porque eu sempre viro o bolo do chocolate pra esse lado. Na última aula que eu fui dar, eu falei isso, e aí eu descobri que eu não era a única que pensava isso. Então, ó, uma coisa, como a gente pintou, às vezes fica um pouco difícil de enxergar onde tá a marquinha da nossa forma. Aí, como eu tô usando uma forma aqui que tem 2 partes, fica mais fácil de enxergar. Colocamos o chocolate aqui, a gente vai dar umas batidinhas, ó, você vai ver que quando você bater, vai sair umas bolinhas de ar aqui, então nosso chocolate vai ficar mais perfeitinho. Venho aqui com a minha partezinha aqui de plástico e pressiono para formar a minha casquinha. Quando você pressionar, você precisa se certificar de que o seu chocolate chegou até aqui a bordinha, tá? Então, ó, acho que dá pra enxergar aí. Você olha, faz um carinhozinho aqui do lado, tá? E aí a gente vai levar esse chocolate pra cristalizar até essa forma ficar opaca por mais ou menos uns 5, 10 minutinhos, depende da sua geladeira. Não aconselho colocar no freezer, porque no freezer o que acontece? A gente deixa o nosso chocolate e a hora que a gente tirar, como o freezer é uma temperatura, né, bem acima do que a geladeira, quando a gente tirar, esse chocolate pode suar, né? E aí pode acontecer aquilo que a gente chama de... O que perguntaram aqui? Sugar Bloom. Vocês já ouviram falar nisso? Existe o Fat Bloom e o Sugar Bloom. Fat Bloom, às vezes a gente compra um chocolate, ó. Até aqui às vezes dá pra ver. Tá vendo que às vezes tá meio esbranquiçado? Não sei se já aconteceu com vocês, tá? Ó, é importante até perguntarem isso agora. Como você armazena o seu chocolate? Esses chocolates, gente, a gente precisa tirar muito bem o ar da embalagem, tá? Não adianta só você pegar, por exemplo, pegar aqui, só fechar, virar assim. Precisa embalar muito bem. Por quê? Porque a gente sabe que no ar tem umidade e, gente, o chocolate, ele absorve umidade. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Isso daqui, ó, o que acontece? O Fat Bloom é quando a gordura do nosso chocolate, ela passa aqui pra superfície. Mas, não sei se já aconteceu com vocês, de às vezes comprar um chocolate, ele tá todo esbranquiçado, você fala, meu, perdi meu chocolate, olha como ele tá, nossa, não vai dar certo. Então, o que acontece? Tá vendo aqui? Se você passou a mão em cima, ele sumiu. Gente, isso é Fat Bloom. Isso daqui acontece às vezes por mudança de temperatura. Às vezes você comprou, tava lá na prateleira do mercado, você levou pro porta-malas do seu carro, depois foi pro ar-condicionado da sua casa. Às vezes, nessas mudanças de temperatura, isso pode acontecer. Mas isso não estraga o seu chocolate, não altera o sabor. Você pode derreter, pode temperar, não vai dar nada de errado, tá bom? Isso acontece. Agora, por exemplo, igual eu falei, esqueci o meu chocolate na geladeira. Quando a gente esquece o chocolate na nossa geladeira, o que pode acontecer? Pode acontecer o Sugar Bloom, que é quando o açúcar vem para a superfície do nosso chocolate. Então, você passa a mão e ele, né, o chocolate absorve a umidade, então ele fica, você passa a mão, fica meio arenoso, assim. Não tem como a gente tirar essa umidade do chocolate, então às vezes se é um chocolate, uma barra de chocolate que a gente ia temperar, às vezes não vai dar certo, então é mais aconselhável você utilizar esse chocolate para um recheio, para um ganache, do que para fazer um trabalho de molde, de casquinha, tá? Então o que acontece? Gente, aqui, como temos só 15 minutos e eu tô sem meu ajudante para levar lá na geladeira, não vai dar tempo deste específico aqui cristalizar. Mas depois, se vocês quiserem, me segue lá que eu mostro nos stories pra vocês. Mas eu fiz um aqui, ó. Um pouquinho antes de começar, cadê? Você tem alguma dica pra tirar o papel adesivo se eu colocar mais no meio da forma? Eu fiz um teste hoje, tá? Você pode pegar sabe um palitinho de dente? Vai bem pertinho assim do adesivo pra você não estragar o trabalho que você já fez com o chocolate, só pra puxar a pontinha dele e você conseguir tirar. Mas dá pra fazer, se você quiser fazer um trabalho, por exemplo, colocar mais assim, né, sei lá, uns corações no seu chocolate, dá certo também. Então, ó, esse daqui eu fiz agora há pouco, tá, antes de começar a live.
Fiz vários, gente, pra ver como que fica bonito, como que fica legal. Ó, por que essas forminhas são práticas? Tirei aqui a minha parte de silicone e desenformei o meu ovo. Esse daqui, ó, que bonito, gente, que brilhoso. Esse daqui, usei o laranja, usei o chocolate branco na cor dele mesmo e fiz uns detalhes, gente. Eu tinha pó dourado aqui, não sei se dá pra enxergar, ó. Coloquei um douradinho também pra ver se ia ficar legal. Então, ó, quando a gente desenforma, a gente tem a estampa do nosso ovo. Você pode fazer isso também com chocolate branco, fica bonito, tá? Ó. Fala sério, me conta aí se você gostou, se você já tinha visto isso em algum lugar. E uma ideia, tá? É que esses daqui são de tamanhos diferentes, ó. Esse daqui é 350, esse daqui é 250. Como esse ovo, ele tem todo um trabalho, todo um desenho, o que que você pode fazer? Você pode pegar uma forma, forma de bolo mesmo. Eu esquento ali a parte de trás da minha forma, às vezes com maçarico. Ou eu posso esquentar aqui, no caso da minha mesa aqui de inox, posso esquentar ela. Vou fazer assim, ó, com o meu chocolate, pra ele derreter. Só que essa parte aqui, ó, pra eu conseguir colar um no outro, tá? Tem bastante embalagem de ovo pra você vender o ovo de pé. Então imagina que bonito o seu ovo de pé, todo estampado, com uma estampa bem legal, usando umas cores bem legais. Gente, pode ter certeza que é sucesso. Parece, ó, um ovo, parece não, gente, é um ovo profissional, fala sério. Mesmo se você nunca trabalhou com ovo de Páscoa, gente, é muito fácil, você consegue utilizar essa técnica tranquilamente. É minha primeira Páscoa, eu não uso chocolate nobre, eu quero fazer com cobertura, dá certo? Dá certo. A Harald também tem a linha top. Pra quem não conhece, a linha Top, gente, ainda mais agora que o chocolate branco da Top, a cobertura branca da Top, ela passou por uma reformulação, tá muito gostoso. Nossa, eu fiz uma casquinha com bolachinha maisena triturada, gente, ficou maravilhosa. Ó, tem umas caixas lindas na Barra Doce, tem. Se eu não me engano, eu acho que eu vi no site, hoje eu entrei no site pra dar uma olhada. Eu acho que lá já tem também essas caixas pra você vender o seu ovo de pé. Gente, fica muito lindo. Então, a dica é essa. Esquenta, né, uma forma, passa assim, junto com o outro, você consegue vender o seu ovo maravilhosamente bem. Agora, uma outra dica pra vocês. Às vezes a gente sabe que, tem um produto bom, produto maravilhoso, tem uma técnica maravilhosa, vou fazer ovo de Páscoa, mas não tenho cliente, não sei como vender. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Existe uma plataforma, gente, que chama ZupGo, ó, Z-U-P-G-O, que eu sei que aqui tá ao contrário pra vocês. Chama ZupGo, gente, em parceria com a Harald. Essa plataforma está oferecendo um serviço gratuito, onde você consegue acessar, se inscrever gratuitamente. Você consegue fazer o seu catálogo, um catálogo profissional, gente, maravilhoso, muito simples. Você edita lá, coloca as fotos, os valores e você consegue também vender online. Então é muito fácil para você fazer o seu catálogo, para você compartilhar com seus amigos, com a sua família. Pode ter certeza, gente, que essa Páscoa, segue essas dicas aqui, que essa Páscoa vai ser um sucesso. A gente sabe que a Páscoa é uma época na confeitaria maravilhosa. Essa vai ser a minha quinta Páscoa e todos os anos foram muito bons, mesmo trabalhando da minha casa. Hoje eu tenho um espaço físico, né? Mas ainda na última Páscoa, minha loja não estava pronta. Então, até praticamente a sexta-feira da Páscoa, eu trabalhei do meu apartamento e eu consegui fazer mais de 800 ovos de Páscoa. Então, é só a gente organizar. A gente, ó, tem um tempinho ainda, estamos em fevereiro, dá tempo da gente testar. Vai testar isso daqui? Tira foto, né? Manda um pedacinho de presente pra alguém, pra pessoa já experimentar. Ó, o que não falta, gente, é gente pra comprar, isso vocês podem ter certeza, tá? Páscoa é uma época, assim, eu não dou muito... Eu, assim, antigamente, eu não era muito de comprar ovo de Páscoa, né? Porque a gente sabe que é um produto mais caro. Agora, gente, esse ano eu fui ver nos mercados,
o preço tá absurdo. Um trabalho assim, que a gente faz à mão, né, que a gente faz artesanalmente, tem muito mais valor. Então as pessoas pagam o preço, tá? Então se organizem, ó, você vai fazer os testes, anota bonitinho quanto que você gastou de chocolate, quanto que custou cada coisa que você comprou, faz a precificação certinho, entra na plataforma ZupGo, faz o seu cardápio e você pode ter certeza que você vai vender sim. A plataforma ajuda muito, você consegue vender online, receber, não tem taxa, gente, é maravilhoso, em parceria com a Harald. Então, mais uma vez, vou mostrar aqui pra vocês, chama ZupGo, ZupGo, tá bom? Pra quem tá perguntando se vai ficar salvo, vai ficar salvo. Então quem chegou aqui no final, assiste desde o começo, tá? Meu arroba é laís.pis. Meu esposo tá aí na live, manda aí o meu arroba pro pessoal. E aí o que eu quero que vocês façam agora? Vou pegar o meu ovo de Páscoa aqui e a gente vai fazer um print. Vocês vão fazer um print e me marcar. E se vocês fizerem, gente, essa receita, esse ovo de Páscoa, eu quero que vocês me marquem porque eu quero ver, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem me chamar. Manda uma mensagem pra mim que eu respondo, tá bom? Ai, fiz a temperagem, tô com dúvida. Pode mandar mensagem pra mim que estou à disposição, tá bom? Muito obrigada pra vocês que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado. E agora, o momento da nossa fotinho. Tirem um print aí. Pera, deixa eu segurar de um jeito bonitinho o nosso ovo. Oi? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês forem trabalhar nessa Páscoa, gente, quer fazer um ovo de Páscoa profissa, vão de Harald, porque Harald é profissional, tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar. É um chocolate super fácil de trabalhar. Assiste essa live desde o começo, vê lá como faz a temperagem. Se tiver alguma dúvida, me chame. Acesse a plataforma ZupGo que vocês vão gostar. Me acompanhem também no Instagram, vão ter muitas aulas este mês de ovo de Páscoa. Visitem a Barra Doce, já se organizem, façam suas compras. Tem, gente, muita coisa legal lá na loja, no site também. Então, entra aqui no Instagram da Barra Doce, acesse o site deles, que vocês já vão ver que tem bastante coisa de Páscoa. Se antecipem, porque a gente sabe que produto de Páscoa acaba rápido. Se organiza e vai dar tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido por que a gente precisa temperar o nosso chocolate. E é isso, espero vocês na próxima. Um beijo!